A intenção é fazer uma relação com os valores supremos da consciência, com uma certa passagem da vida de Siddhartha Gautama, e essa passagem refere-se a um momento um pouco antes da sua morte. Num outro programa lá atrás, aqui nos Valores Supremos da Consciência, nós falamos do dia da morte de Siddhartha Gautama, os 10 mil mundos assistindo, vendo o que iria acontecer com ele, blá, blá, blá. Hoje, nós vamos falar de um período, alguns dias antes da sua morte. E isso está registrado num livro cujo nome é meio complicado, mas é Anagatavansa. É um livro que fala de muitas coisas, mas o que nos interessa para nós que vivemos o ano 2026 é o que Buda diz sobre os 5, entre aspas, Budas, e mais especificamente o que ele fala sobre as 5 extinções. Sobre isso, nós vamos então abordar esses temas, fazendo a relação com os valores supremos da consciência. E, se pergunta existir relacionada com isso, nós tentaremos responder. As demais perguntas, caso sejam feitas sobre outros assuntos, nós trataremos de responder nos fractais do conhecimento, outro playlist do nosso canal do YouTube. Então, iniciando a nossa reflexão, existe esse detalhe na vida de Buda que sempre me chamou muita atenção, mas eu também sempre evitei falar dele. Já falei de outros detalhes da vida de Siddhartha, que, sob todos os aspectos, é extremamente interessante, porque se a gente fizer uma comparação, algo indevida, mas só para situar uma questão cronológica, a vida de um Jesus foi curta e ainda assim é cheia de fatos significantes, formidáveis, alguns dolorosos. A vida de Siddhartha Gautama foi muito longa, sem fatos dolorosos e com muitos fatos significativos e muita coisa que ele claramente, objetivamente, ele deixou claro que não iria falar, ainda que conhecesse os temas. Então, é uma vida muito rica, mas nem mesmo o budismo hoje em dia cuida de ressaltar esses aspectos, porque, como também num outro programa, Valores Supremos da Consciência, nós falamos sobre o papel dos seguidores, e esse problema existe em basicamente os segmentos, todas as agremiações que se organizaram para poder cuidar do legado de homens e mulheres formidáveis, e com o budismo não foi diferente. Mas aqui é que entra o principal detalhe. Nesse Anagatavansa, esse livro difícil até de se pronunciar, em que se fala sobre vidas passadas de Buda, que a gente não vai aqui falar disso, mas o interessante é que nesse livro, Siddhartha Gautama diz, eu sou o Buda, mas antes de mim existiram 3 seres que se aproximaram desse nível de iluminação, mas eu, Siddhartha Gautama, de fato, cheguei nesse estado de consciência chamado Nirvana, e por isso eu sou chamado o Buda, mas virá outro. E esse, que Buda chamou de Maitreya, este virá
quando eu sair da condição de nirvana para atingir a condição do nirvana absoluto. Então, assim, tem essa distinção. Nirvana, nirvana absoluto. O budismo mal fala disso. Aliás, eu nunca vi o budismo falar disso, mas posso simplesmente não ter observado alguém falar. Mas naquilo que estudo, naquilo que pesquiso, naquilo que observo, não fala. Mas aqui nós vamos falar. Por quê? Porque essa questão de Maitreya, que os budistas esperam, o aparecimento de Maitreya, do jeito que os islâmicos esperam, o avatar Kalki, do jeito que os judeus ainda esperam a vinda do Messias deles, já que eles não acreditam que Jesus é esse Messias, do jeito que os cristãos esperam a volta de Jesus na sua função celestial, no seu modo celestial de ser, do jeito que os incas achavam que o incaico um dia viria. Ou seja, estamos aqui falando de uma série de epítetos que cada agremiação ideológica no âmbito das religiões termina por afirmar que lá na frente voltará, os fará presente, e os dias são esses. Mas qual o problema? O problema é que o aparecimento de Maitreya na Terra, e é difícil entender isso, ainda que nesses livros haja toda uma possível descrição de pais, de família, onde esses seres surgem, mas nem sempre isso é exato. Mas o fato é que esse Maitreya apareceria no tempo em que o Siddhartha Gautama, ou seja, o quarto Buda, de novo, entraria no nirvana absoluto. E o entrar aqui é um verbo mal empregado porque dá o sentido de que nós estamos falando de um lugar. Mas, de novo, nirvana não é um lugar, é um estado de consciência. O nirvana absoluto é um outro estado de consciência. Mas podem ser associados a lugares, cada um faz o que quiser. E Siddhartha Gautama disse mais, disse, isso vai acontecer, isso o que Maitreya e eu entrarei ou estarei no nirvana absoluto, verdadeiro, somente quando, após a minha morte, ocorrerem 5 extinções. Então, Buda, em vida, disse, vai ter a morte, vão ocorrer 5 extinções. Só depois da 5ª é que eu entrarei no nirvana absoluto, é que eu, entre aspas, estarei no estado do nirvana absoluto. Quer dizer que você vai morrer agora, esse seu corpo vai morrer, você está no nirvana, mas não é o absoluto ainda. Tem que acontecer tudo isso aqui. 5 extinções. Esse livro, o Anagatavamsa, ele é parecido com o Apocalipse, em termos de situar, eu só volto lá após esses acontecimentos descritos no Apocalipse terem lugar. É mais ou menos o que Siddhartha disse, na questão de eu voltar, eu só atingirei o nirvana absoluto após a ocorrência dessas 5 extinções.
E o maluco da história é que Siddhartha desencarnou. Com o tempo, surgiu uma bifurcação no budismo Mahayana, budismo Theravada, tem mais outras coisas aí, mas assim, do jeito que a Igreja Católica realiza os seus rituais ancorados em Paulo, do jeito que as igrejas pentecostalistas, neopentecostalistas, protestantes, evangélicas ancoram seus cultos em Paulo. E Paulo nem conheceu Jesus. Foi alguém que Jesus, depois de morto, apareceu para Saulo de Tarso, que se batizou cristão e se transformou em Paulo. Mas Paulo, ou seja, Saulo, nunca havia conhecido Jesus em vida. Mas, estranhamente, das muitas formulações ocorridas na época de Jesus, a de Paulo é que no século IV foi oficialmente escolhida dentre as outras versões ou visões que outras pessoas escreveram sobre Jesus. A Igreja Católica pegou a de Paulo, que era do Jesus ressuscitado, Jesus o super-herói, Jesus o Cristo. Jesus, enquanto esteve vivo, nunca foi chamado de Cristo, porque não existia isso. Essa palavra, esse epíteto, só surgiu na linguagem de Paulo, fazendo pregação para os gregos. Significa ungido. Mas do jeito que a Igreja Católica, e depois, após a reforma de Lutero, eles seguiram as epístolas de Paulo, mais do que propriamente os evangelhos sobre Jesus, o budismo também fez algo parecido. Porque logo após a morte de Buda, de Siddhartha, os monges começaram o termo técnico é preguiça mesmo. Começaram a ter conversas assim, essa coisa de abandonar o mundo, essa coisa de deixar a convivência com as pessoas que a gente ama e ficar praticando um ascetismo, uma vida de votos rígidos, tal qual os jainas da religião jainista haviam ensinado, com base no que os tirthankaras haviam vivido. Isso não é meio egoísta, não? Perguntava um monge para o outro. Não, mas o nosso mestre Siddhartha Gautama fez isso, ele ia ser rei, largou tudo, largou o reinado, largou a esposa, o filho, família, toda a riqueza e fez isso. E através disso é que ele conseguiu se iluminar. Mas essa coisa de se iluminar, muita coisa ele podia ter contado, não contou. Ou seja, os monges budistas começaram a acreditar que o mais razoável seria o budismo não motivar as pessoas a se iluminar, mas sim não se iluminar daquele jeito, mas se iluminar de outro, se tornando pobre, pedindo esmolas e distribuir essas esmolas com os mais pobres. Ou seja, surgiu o budismo Ramayana, ainda que a história seja simplória, mas tem a ver com o quê? Com a preguiça mental. Tem a ver com a incapacidade do ser humano de levar à frente a prática de disciplinas, de método mais simples, sair pedindo esmola. Siddhartha percebeu isso, porque ao longo da vida dele, enquanto ele tentou iluminar-se, tentou entender o porquê do sofrimento na Terra,
se a Terra era cheia de deuses, se na época de Siddhartha todo mundo acreditava em deuses, ninguém acreditava em Deus, era Deus na horizontalidade. Siddhartha havia convivido com todo tipo de seguidor, várias vezes ao longo da sua vida ele foi largado pelos seguidores que diziam: esse cara está demorando demais a se iluminar, está cheio de histórias estranhas e prosaicas. Mas o fato é que Siddhartha, antes de morrer, disse: após a minha morte ocorrerão 5 extinções, e só depois disso é que eu chegarei no nirvana absoluto. Mas que extinções são essas? Ele disse: a primeira extinção é que ninguém vai querer mais se iluminar. É a extinção da iluminação, através da busca pessoal. Essa extinção vai acontecer ligeirinho. Mas assim, e qual é a outra, Siddhartha? Isso é da conduta adequada. O budismo se assenta sobre 4 nobres verdades e 8 comportamentos básicos dentro de uma série de outras doutrinas. Então, a conduta adequada, as pessoas vão se despreocupar e não vão mais fazer isso. E o que mais? Vai ter a extinção do saber. Ninguém vai querer mais estudar, ninguém vai querer mais desenvolver-se intelectualmente. E o que mais, Siddhartha? Vai ter a extinção do modelo yogi que eu criei. Essa maneira de meditar, de refletir, também vai deixar de existir. Ou seja, as primeiras 4 extinções, Siddhartha estava tão somente pronunciando o que ele percebia na lógica da compreensão humana, que os seguidores, por mais bem intencionados que estivessem, mas não iriam conseguir manter o modelo que ele, Siddhartha, havia deixado. Mas, Siddhartha, qual é a 5ª extinção? E aqui a coisa pega. Por quê? Porque é difícil de entender. Ele disse: a 5ª extinção é a extinção das relíquias. Nós vivemos num tempo em que temos que conviver com traduções horrorosas do que foi dito no passado, porque isso foi dito há 2.600 anos e numa linguagem chamada Pali, lá no interior da Índia, e vai sendo traduzida. Quando chega ano 2026, no português, a gente vê essa pérola, extinção das relíquias. Aí a pergunta é: o que diabos é isso? Mas assim, essa tradução é inadequada. Porém, em um dos aspectos de interpretação, ela consegue manter um certo padrão de adequação. Qual? Na época de Siddhartha, 2.600 anos atrás, os seres chamados de deuses eram chamados de seres relíquias. Eram os seres mais antigos, se comparados com os humanos. E esses seres, cada grupo cada estirpe, cada espécie de seres do universo vizinho, do universo antimaterial, esses seres não são espirituais, são antimateriais. Para confundir mais ainda, cada um deles tinha o seu grupo de relíquias da história deles. Então, além de serem chamados de seres relíquias, no sentido de ancestralidade genética,
Eles também tinham as suas relíquias da história da Trimurti e sua aristocracia, da última classe de seres tidos como divinos surgidos, que na linguagem dos hindus são os devas, que corresponde à linguagem ocidental como sendo os olimpianos, ou seja, aquela geração de Zeus. Então, aquela geração de Zeus tem o tridente de Poseidon, tem a arma, o raio de Zeus, tem a lira de Apolo, ou seja, tem as relíquias de cada história, do jeito que na Trimurti tem a Brahma Sastra, que é uma arma atômica que Brahma inventou, outra de Vishnu, ou seja, cada história dessa tem relíquias. Então, essa expressão, extinção das relíquias, é difícil de ser entendida por nós que vivemos hoje. Mas como é que Siddhartha diz? A quinta extinção, a chamada extinção das relíquias, ocorrerá quando do mundo de Brahma, ou seja, da morada de Brahma, o Brahmaloka, da morada dos Devas, ou seja, o mundo dos Devas, ou seja, usando a linguagem grega, o Olimpo, e no mundo das serpentes. E tem também mundo das serpentes, o pior é que tem. Ah, mas eu sempre escutei falar do mundo de Brahma, mundo de Devas, dos deuses, mas das serpentes, esse é o problema. A cultura ocidental, essa questão das serpentes, foi meio que... porque era difícil para a lógica humana aceitar essa coisa de serpente como sendo ser divino. Brahma, tudo bem, ser divino. Zeus ou Indra, tudo bem, ser divino, mas ser serpente. A nossa ignorância é total sobre esse assunto. Mas Brahma, em se referindo à quinta extinção, ele disse: quando as relíquias desses mundos de Brahma, o mundo dos Devatas, ou seja, dos Devas, e o mundo das serpentes, quando essas relíquias desses três mundos não mais forem observadas, forem extintas, no sentido de que não mais irão interferir na vida dos seres humanos, é quando o poder de Brahma, ou do Brahmaloka e toda a aristocracia trimurtiana iria ter um fim. É quando Zeus ou Indra e toda a pleiade de devas que sempre encheram o saco da humanidade, torturaram a humanidade, também o poder deles ia ter um fim. E o mundo das serpentes, que nunca torturou a humanidade coisa alguma, o mundo das serpentes foi quem produziu a humanidade. Foi quem protegeu Eva, protegeu Pandora, protegeu Siddhartha Gautama na hora em que estava se iluminando. Uma serpente, rei Mukalinga, foi quem o protegeu das incursões que dois deuses enviados por Brahma para perturbar Siddhartha, para que um ser humano não despertasse. Então, assim, quando, dizendo a quinta extinção com palavras mais objetivas e claras, quando esses seres não mais puderem interferir na vida humana, as duas primeiras raças interferiam para o mal, a outra para o bem, mas a questão era quando esses seres, relíquias, no sentido de ancestrais, não mais pudessem interagir com os humanos, porque os portais estavam fechados entre os dois universos, ou se fechando. É isso que Buda, ou Siddhartha Gautama, quis dizer.